Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Chegamos no livro de Crônicas e o livro de Crônicas vai trazer em ordem cronológica a história dos reis, mais precisamente vai focar na dinastia de Davi, vai apontar para o Messias contando desde o início, por isso ele inicia com a genealogia desde Adão. Então ele começa lá com a genealogia de Adão, Noé, vai passar pelos filhos de Adão, descendentes de Abraão, e encerra o capítulo falando dos reis e chefes de Edom. Edom que vem lá de Esaú, vem da família de Esaú, e o texto aqui mostra que antes que houvesse reis em Judá, em Israel, já havia reis em Edom. Então, quando o povo de Israel passou a ter rei, eles lá em Edom já tinham reis. Então, isso é destacado aqui no livro de Crônicas. O livro de Crônicas, então, tem essa proposta. Você vai ver muitos e muitos nomes e parece não fazer sentido, mas esses nomes estão aqui por uma razão. Depois de 70 anos, eles vão sair do exílio e vão voltar para a sua terra. E aí vai ser necessário saber de quem são as terras, de qual família você faz parte. Essa é a razão de toda a genealogia estar escrita ali. Foi tudo registrado porque ao voltar tinha que saber, essa pessoa é dessa família, essa terra pertence a esta pessoa. Porque lembre-se que em Josué foi feita a distribuição das terras, lembra disso? E quando eles voltarem do exílio da Babilônia, todo mundo vai saber qual é a sua terra, o que lhe pertence. Essa é a razão do livro de Crônicas, entre outras tantas, e é um livro que não vai só ter nomes ali. Pode ficar por aqui, nós vamos estudar profundamente a história dos reis de Israel, de Judá, e vamos conhecer muito mais a Deus, como foi esse processo, como Deus tratou com tudo isso, a misericórdia de Deus. Vamos entender mais essa questão do exílio de Jerusalém, que a gente viu que começou lá em Reis, o motivo disso, a desobediência do povo. Seja bem-vindo ao estudo. E agora a gente vai para o livro de Salmos. Nós estamos no último versículo do Salmos 80. E o último versículo ficou reservado para hoje porque ele diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Lembra-se que no começo desse salmo ele se dirigia a Deus como pastor de Israel. E aqui ele encerra chamando Deus dos exércitos e falando aqui da bênção apostólica, pedindo para que a glória do Senhor seja resplandecida sobre o rosto deles. Então o salmista nessa esperança de que a glória de Deus esteja sobre eles para que haja essa restauração, porque ele está aqui no cenário desse povo que ainda está debaixo de perseguição, debaixo das consequências dos seus erros. E assim encerramos os Salmos 80. Em Atos dos Apóstolos, nós viemos lá de Pedro na casa de Cornélio, falando ali do Evangelho de Cristo. Aquele homem se converte, toda a família dele se converte, e agora Pedro chega de volta lá ao lugar onde ele estava, e a igreja, as pessoas que estavam presentes ali na igreja, vão questioná-lo. Como assim você foi falar do Evangelho de Cristo para um gentil? Lembra-se que até então não sabia-se que os gentios teriam direito a ouvir o Evangelho de Cristo, era reservado para os judeus. Então Pedro explicou tudo o que aconteceu. Ele disse: olha, eu tive uma visão. Aí ele fala da visão lá dos animais que desceram no lençol. Tive uma visão, depois chegaram a mim, tudo conforme Deus orientou aconteceu. Eu fui lá, preguei o Evangelho de Cristo e eles aceitaram. E antes disso mostra no texto que assim como no dia lá do Pentecoste, na festa de Pentecoste, que o Espírito Santo desceu sobre eles na vinda do Espírito Santo, quando Pedro pregou o Evangelho de Cristo e Cornélio e toda a sua casa entendeu aquilo, Pedro orou e o Espírito Santo da mesma forma desceu sobre eles. Pedro ali então reconheceu, este é o sinal de que o Evangelho também é para essas pessoas, eles receberam o batismo do Espírito Santo. O que nos impede de batizá-los nas águas? Então batizou Cornélio, sua família. E aí Pedro passa esse relato para aquelas pessoas da igreja. Aconteceu assim, 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 o Espírito Santo veio sobre eles. Interessante que no capítulo 11, versículo 3, Pedro acaba se vendo numa situação que Jesus esteve antes. As pessoas cobrando dele. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. O que era um incircunciso? Na lei judaica era preciso que o menino com 8 dias fosse circuncidado, tinha que tirar a pele ali do prepúcio do menino, e isso era um sinal de uma aliança com Deus, e essa era uma lei judaica.
Então, aquele que era judeu não podia andar com pessoas que não tivessem passado pela circuncisão, que era o caso de Cornélio, toda a sua família. E não podiam andar juntos. Jesus foi cobrado sobre isso. Você anda com ladrões, com prostitutas, com a escória. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 2, por exemplo. Pedro agora está passando pela mesma situação. Mas ele aprendeu com o mestre. Tanto que ele disse, no versículo 16... Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele contando a história, ele diz: eu lembrei quando eu vi que o Espírito Santo veio sobre eles, eu lembrei o que Jesus já havia dito, que João batizaria com água, mas que viria o batismo com o Espírito Santo, e eu entendi que não era só para nós, mas também para os gentios. E aí encerra-se dizendo: ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. E assim estamos nós aqui. Graças a este arrependimento que foi para todos, Jesus morreu, deu a vida dele para todos. Então assim nós temos direito à salvação, à vida eterna, basta crer em Jesus. Isso é o que está dizendo nesta passagem do livro de Atos. Até amanhã, se Deus disser que sim.